Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos trabalhar duas lições do nosso livro. Vamos começar com a lição 2, na página 13, que trabalha o gênero tirinha. Vamos lá? Estudantes, vocês já perceberam que no dia a dia estamos sempre em contato com diferentes textos? Pois é, eles podem se apresentar de diferentes maneiras. Alguns são textos escritos, outros são feitos apenas com imagens e outros podem apresentar texto escrito e imagens, como é o caso das tirinhas. Bonitos! As tirinhas são textos de entretenimento que apresentam pequenas histórias humorísticas em quadrinhos. As informações sobre a história, assim como os diálogos e pensamentos dos personagens, aparecem em balões de fala com diferentes formas. E uma curiosidade desse gênero textual é que, apesar de geralmente apresentar temáticas de humor, ele também pode ser de caráter social e político. Ficaram interessados em ler uma tirinha? Então vamos ver um exemplo na página 13 do livro. Você vai jogar, Seninha? Não. Olha a bola, Seninha. Vou ficar de gandula. Bonitos, notem que essa tirinha apresenta a linguagem verbal, ou seja, escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Quando temos um texto com essa linguagem mista, devemos prestar atenção tanto ao que está escrito quanto às imagens, pois elas estão ali para trazer informações novas e auxiliar na construção do sentido do texto. Observem que no segundo quadrinho, alguém fala: "Olha a bola, Seninha!" Estudantes, se focarmos só na linguagem escrita, entendemos que a pessoa está apenas mandando Seninha visualizar a bola. Mas quando associamos a escrita com as imagens, percebemos que a pessoa está pedindo que Seninha pegue a bola e a devolva. Por isso, bonitos, precisamos sempre observar o contexto em que as palavras estão escritas, pois dependendo dele, elas podem ganhar novos sentidos. Lembrando que as palavras podem ter sentido denotativo, que é o sentido literal, e sentido conotativo, que é o sentido figurado. Bonitos, nessa lição conhecemos o gênero textual tirinha e também aprendemos a inferir os sentidos das palavras e expressões e a interpretar textos a partir de recursos gráficos. Agora, vamos ver como tudo isso funciona na prática? Vejamos uma questão modelo. Bonitos, acompanhem comigo a leitura da questão 1 na página 13. De acordo com o que você aprendeu sobre tirinhas e histórias em quadrinhos, é possível concluir que: letra A. Ambos os gêneros são escritos em forma de versos e estrofes. Letra B. Ambos possuem o mesmo número de quadrinhos. Letra C. Na tirinha, o texto é curto, geralmente com 2 ou 3 quadrinhos, enquanto na HQ há uma quantidade maior de quadrinhos. Ou letra D. As tirinhas são destinadas ao público infantil, já os quadrinhos são escritos para os adolescentes. Estudantes, vamos lá! Como sabemos, as tirinhas e HQs são compostas por quadrinhos. Assim, podemos descartar a letra A. Além disso, apesar de ser comum encontrar tirinhas voltadas para o público infantil, elas podem ser lidas por pessoas de todas as idades, assim como as HQs, o que nos leva a desconsiderar a alternativa D também. Outro fator é que, embora tenham esses elementos em comum, as tirinhas e as HQs possuem um número de quadrinhos diferente. Por isso, podemos desconsiderar também a letra B e concluir que a resposta certa é a letra C, de carequinha.
Estudantes, depois da teoria, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Para as questões 2 e 5, teremos como base a tirinha Seninha, que lemos antes. Continuem na página 13 para acompanhar o enunciado da questão 2. Qual a organização dessa tirinha? Letra A. Apresenta 2 quadrinhos apenas com linguagem verbal. Letra B. Quadros sequenciais que mesclam linguagem verbal e não verbal. Letra C. Mostra apenas imagens. Ou letra D. Não há uma sequência, ou seja, as figuras são aleatórias. Agora é com vocês! Bonitos! Na tirinha da questão, nós temos 3 quadrinhos, por isso já descartamos a alternativa A. Também é possível identificar nessa tirinha o diálogo entre os personagens, por isso também eliminamos a letra C. Além disso, é possível perceber que há uma conexão entre os quadrinhos para contar a história. Assim, também podemos descartar a letra D. Concluímos, então, que a resposta certa é a letra B, de bonitos, pois a tirinha apresenta tanto elementos verbais quanto elementos não verbais. Agora, abram a página 14 para acompanhar o enunciado da questão 5. No terceiro quadrinho, Seninha diz ao amigo que será gandula. O significado desse termo é de uma pessoa que: letra A. Devolve aos jogadores as bolas. Letra B. Vence uma corrida automobilística. Letra C. Auxilia nos boxes de uma corrida automobilística. Ou letra D. Apita uma partida de futebol. Tempo na tela para vocês!
Estudantes, no último quadrinho, Seninha diz para o amigo que vai ficar de gandula na brincadeira do amigo. A partir disso, conseguimos concluir que ser gandula está ligado ao futebol e descartamos as letras B e C. A partir das imagens, compreendemos que Seninha quer continuar brincando de carrinho. Sendo assim, ser gandula não poderia estar relacionado a uma atividade que precisasse de atenção. Por isso, eliminamos a letra D, considerando a letra A, de azul, como correta. Ser gandula é uma função do futebol, em que uma pessoa fica responsável por devolver as bolas que saem de campo aos jogadores. Tranquilo, estudantes? Então vamos à nossa segunda lição do dia. Será a lição 20, na página 85. E essa explora o gênero conto realista. Vamos lá? Bonitos, como eu expliquei, no dia a dia entramos em contato com diferentes textos que apresentam diferentes linguagens. Já aprendemos sobre textos que trazem a linguagem mista. E agora vamos compreender um gênero textual que apresenta apenas a linguagem verbal, ou seja, a escrita. O nome desse gênero é conto realista. Bonitos, os contos realistas apresentam histórias verossímeis, ou seja, próximas da realidade. Como eles são uma narrativa curta, possuem poucos personagens, espaço e tempo reduzidos. Além disso, esse gênero é estruturado em começo, meio e fim. No começo da narrativa, temos a descrição dos personagens, do tempo e do espaço. Já no desenvolvimento, temos o acontecimento do conflito, que resultará no clímax, ou seja, no momento de maior tensão. E no fim da narrativa, temos a solução do conflito e o desfecho, que geralmente é cheio de emoções. Agora, vamos ver um exemplo de conto realista? Tenho certeza que vocês vão adorar esse. O título dele é Sonhos e Realidade. Acompanhe a leitura comigo na página 85. Quantas vezes na vida nos fazemos essas perguntas? Será que sonhos se transformam em realidade? E se transformados, com que frequência? E as respostas parecem não chegar até tentarmos e, quem sabe, conseguirmos realizá-los ou não. A resposta é muito individual, assim como cada sonho também é. Rodrigo, um jovem legal de 16 anos, era alegre e comunicativo, muito estudioso, cursava ensino médio, saía-se bem na maioria das disciplinas, mas seu forte era mesmo biologia. E tinha um sonho que gritava dentro dele quase como uma necessidade inadiável: ser músico. Sonhava em ser um astro do rock, tocava violão desde pequeno e, em suas horas livres, estudava e pesquisava sobre esse estilo musical tão instigante. Seus pais, funcionários públicos de uma grande estatal, vida estável e calma, eram contra esse sonho de Rodrigo. Coisa de gente doida, e se negavam a conversar sobre o assunto. Sempre o incentivaram a cursar medicina, pois já haviam observado sua notável capacidade de compreensão em assuntos ligados à biologia e fisiologia. Mas Rodrigo desejava mesmo terminar o ensino médio e refletir calmamente sobre qual curso universitário seguir. Enquanto isso, procurava saber mais sobre o rock, com o objetivo de formar uma banda. Participava de vários grupos em redes sociais e numa delas conheceu Laurinha. Ela morava em uma cidade perto da sua e mantinha um namoro virtual. Conversavam muito sobre sonhos, projetos, planos. Ela também tinha um sonho, mas dizia que só revelaria quando virasse realidade. A relação de Rodrigo com os pais foi ficando cada vez mais difícil e estressante. Insistiam no curso de medicina e ficavam profundamente irritados com a possível formação de uma banda,
já que o filho começou a ter contato com outros jovens que compartilhavam os mesmos sonhos e interesses. Rodrigo dava aulas particulares de biologia e química e economizava o que podia de sua mesada. Preocupava-se com suas finanças, queria investir em seu projeto. Tempos depois, uma pequena banda se formou no andar superior da casa de um amigo. Alguns instrumentos doados, outros usados, tudo organizado. Começaram os ensaios. Alguns pais ajudavam financeiramente, outros não. A primeira apresentação foi no colégio, de graça, mas o verdadeiro ganho foi uma intensa emoção, com um gostinho de vitória. Ah, Laurinha foi assistir, e nesse clima se conheceram pessoalmente. Enquanto isso, o relacionamento em casa estava péssimo, já não se falava. Logo agora que a formatura de Rodrigo se aproximava, estava bem na escola, seu histórico escolar recheado de notas excelentes. Os pais não compareceram à formatura. Nesse astral de final de ano, férias escolares e descontração, a banda foi contratada para tocar num barzinho, animando as noites quentes daquele verão intenso. Os amigos do colégio e Laurinha, sempre que podiam, apareciam por lá. Mas, numa bela noite, lá no fundo da plateia, apareceram dois adultos, vestindo camisetas pretas bem no estilo rock and roll. Eram seus pais, e Rodrigo, vocalista da banda, veio às lágrimas. Conteve-se para terminar o show. Foi uma bela apresentação. Ele já havia entendido tudo. Seus pais ali presentes representavam a consagração de seu sonho. E, ao final, em meio ao choro de alegria e emoção, muitos abraços de reconciliação. Nada precisava ser dito. Laurinha andava sumida, um pouco afastada. Respondia as mensagens dele de maneira breve e sem grandes explicações. Numa tarde, apareceu em um dos ensaios eufórica e feliz. Contou que havia realizado um sonho que nutria desde a infância: ser médica. Havia passado para o curso de medicina em uma excelente universidade. Assim, dentro de um abraço apertado, cabiam duas pessoas felizes, vitoriosas, que haviam realizado seus sonhos com garra e determinação. Não é justo sonhar pelo outro, cobrar do outro realizações de sonhos que não são dele. Cada um de nós é um universo, com seus próprios sonhos e projetos. Somos indivíduos e, portanto, individuais. Bonitos, no conto, o narrador fala que Rodrigo e seus pais deram um abraço de reconciliação. Sabemos que uma reconciliação só ocorre após um conflito entre duas partes. Como o conflito entre Rodrigo e seus pais era em relação ao sonho dele, no momento em que os seus pais apareceram no show do Rodrigo, fica subentendido que eles passaram a aceitar o sonho do filho. Estudantes, nós conseguimos compreender essas informações implícitas a partir da associação do texto com o nosso conhecimento de mundo. Estudantes, nessa lição, conhecemos o gênero conto realista e também aprendemos a identificar os elementos da narrativa e a inferir informações implícitas no texto. Agora, vamos ver como tudo isso funciona na prática? Vejamos uma questão modelo. Abra um livro na página 86. Temos a questão 2 a ser respondida. E para ela utilizaremos como texto base o conto realista Sonhos e Realidade que lemos antes. E a questão pede: quem é o protagonista nessa narrativa? Estudantes, o protagonista é aquele personagem em que a narrativa é focada, ou seja, é o que tem mais destaque, sendo a figura central da história. Lendo o conto Sonhos e Realidade, encontramos personagens como Rodrigo, seus pais, amigos e Laurinha. Entretanto, quem se sobressai do início ao final da narrativa é o Rodrigo.
Estudantes, depois da teoria é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Bonitos, para as questões do Vamos Praticar, teremos como base o texto já lido, Sonhos e Realidade. Agora, abram a página 87 para acompanhar o enunciado da questão 4. Quais personagens estão em conflito com o protagonista? Letra A, os pais. Letra B, os professores. Letra C, os amigos. Letra D, os jovens. Tempo na tela. Bonitos, o conflito se refere à oposição. Na história, vemos que Rodrigo tem o sonho de ser músico e faz amizade com jovens que sonham o mesmo. Assim, eliminamos a letra D. Além disso, Rodrigo tinha boas notas na escola e seus amigos sempre o apoiaram. Logo, descartamos as letras B e C. Estudantes, os únicos que não ficavam contentes com o sonho de Rodrigo eram seus pais, pois eles queriam que o menino fosse médico, demonstrando assim oposição ao protagonista. Logo, nossa alternativa correta é a letra A, de azul. Para a questão 5, continuaremos na página 87. Releia um trecho. Nesse astral de final de ano, férias escolares e descontração, a banda foi contratada para tocar num barzinho, animando as noites quentes daquele verão intenso. Os amigos do colégio e Laurinha, sempre que podiam, apareciam por lá. Mas, numa bela noite, lá no fundo da plateia, apareceram dois adultos vestindo camisetas pretas, bem no estilo rock and roll. Eram seus pais. E Rodrigo, vocalista da banda, veio às lágrimas, conteve-se para terminar o show. Foi uma bela apresentação. Ele já havia entendido tudo. Seus pais ali presentes representavam a consagração de seu sonho. E ao final, em meio ao choro da alegria e emoção, muitos abraços de reconciliação. Nada precisava ser dito. É possível identificar nesse trecho do conto que: letra A, os pais de Rodrigo estavam revoltados. Letra B, os pais de Rodrigo aceitaram o sonho dele. Letra C, Rodrigo estava eufórico com o show. Ou letra D, Rodrigo não se importou com a ausência dos pais. Tempo na tela para vocês.
Estudantes, percebam que esse trecho não fala sobre a animação de Rodrigo em relação ao show, mas sim sua emoção ao ver seus pais lhe assistindo. Logo, descartamos as alternativas C e D, pois, como eu falei antes, seus pais estavam presentes no show. Da mesma forma, eliminamos a alternativa A, pois o trecho indica que os pais do menino estavam ali para lhe prestigiar e apoiar. Assim, concluímos que a nossa alternativa correta é a letra B. Os pais de Rodrigo aceitaram o sonho dele, pois o trecho mostra que houve uma reconciliação entre o rapaz e seus pais. Ei, estudantes! Para fixar os descritores estudados hoje, aproveitem para fazer mais questões em casa da lição 2 e da lição 20. Anotem aí! Sobre a lição 2, façam as questões das páginas 13 e 14. E sobre a lição 20, respondam as questões das páginas 86 e 87. Encontro vocês no próximo Sexto Tempo!